E amanhã Caio Alex no comando do SBT Rio. E aqui no SBT Esporte Rio, a gente começa falando do clássico de hoje. O Flamengo não vai ter o goleiro Diego Alves hoje contra o Vasco. Gerson também é dúvida, o meia deve fazer um teste já no vestiário para confirmar ou não a escalação. Vamos aos detalhes do rubro-negro para o jogo de hoje. O Flamengo que precisa da vitória a qualquer custo para seguir na briga do título. Vamos lá. Pronto para o clássico entre Flamengo e Vasco. Vamos começar falando do Mengão. A equipe rubro-negra, em segundo lugar com 61 pontos, joga de olho no líder internacional. O Colorado está a 4 pontos na frente e entra em campo no mesmo horário contra o Atlético Paranaense. O Flamengo volta ao Maracanã depois de 5 jogos fora do Rio de Janeiro. A equipe terá pelo menos uma mudança em relação ao jogo anterior com o Sport. Diego Alves sofreu uma nova lesão na coxa direita e não joga. Gerson, que teve uma entorse no pé direito, permanece como dúvida. Mesmo assim, o volante foi relacionado para o clássico. Se recuperando de uma lesão, Rodrigo Caio treinou, mas não vai para a partida. Flamengo e Vasco entram em campo logo mais às 9 horas da noite no Maracanã. Olha só, o Botafogo está tão mal no campeonato, mas tão mal que Botafogo, o bairro de Botafogo está sem luz no momento. Casimiro, você está sem luz aí em Botafogo, ou Casimiro? Eu tô sem luz em casa, cara. Eu tô de novo 4G aqui numa gambiarra inacreditável, mas tô aqui presente. Gambiarra? Temos um gato na casa de Casimiro, aí? Você está admitindo em rede nacional que tem gato? Sou eu. Cara, eu acabei de descobrir... Eu acabei de descobrir que o Casimiro tem orelha, porque pra mim era só o fone. Eu falei, esse moleque não tem orelha. Nunca vi. Cara, o Fernando Maio não me reconheceu. O Fernando Maio não me reconheceu. Não reconheci quando ele entrou aqui. Eu falei, gente, quem é essa pessoa nova? Eu já tô há meses vendo o Casimiro com aquele fone, igual o Galvão Bueno. E agora eu já não sei mais quem é esse Cazé sem fone. Olha só, na verdade o Cazé espetou o cabo no laptop, aí tá usando a energia armazenada na bateria do laptop. O Cazé não fez gato em casa. Fernanda Maia, clássico de hoje, muito boa tarde para você, Fernandinha. O Flamengo deve aí confirmar ainda a escalação do Gerson. Gerson joga, Gerson não joga. O que isso muda no esquema do Flamengo de hoje? O Flamengo é favorito, né? Dani, olha só, primeiro, antes de falar desse clássico, que eu tô muito ansiosa, porque eu tô apostando minhas fichinhas, porque eu tô com ficha sobrando, né? Porque eu não aposto mais no Botafogo, então tô cheio de ficha. Eu tô apostando que vai ser um jogão, hein? Um jogão mesmo emocionante. E aí eu quero saber do pessoal de casa, o que vocês também estão achando, sabe como, Dani? Lá no nosso Twitter, tá? @SBT Rio, #SBT Esporte Rio, assim você fala com a gente. O Twitter às vezes é uma ferramenta que a gente não sabe usar, eu me incluo nessa, tá, minha gente? Então é só você entrar no seu Twitter, escrever o que você quiser e colocar essa hashtag aqui, #SBT Esporte Rio, assim a gente acha vocês. E assim vocês falam com a gente quer ver vocês, a gente quer ver, manda foto de comida, foto sua, da sua casa, só não pode mandar nudes. Ué, se ela tá dizendo que não pode, é porque não pode, hein, pessoal? Então participe lá no Twitter. Hashtag ou Jogo da Velha, SBT Esporte Rio. Diga qual é o seu palpite pro jogão de logo mais. Tende a ser um jogo movimentado. Por que você acha que tende a ser um jogão, Fernanda? Porque vai ser pitada de um lado, Vasco, querendo fugir da zona de rebaixamento, natural. Luxemburgo, que é um cara competitivo, que gosta de vencer e vai querer vencer esse Flamengo. E do outro lado, o Flamengo precisando vencer, não só matematicamente, o Atlético Mineiro perdeu ontem, para ele se consolidar como um postulante ao título, mas também como moral, porque pensa, moralmente para o Flamengo não vai ser legal perder para o Vasco. Então vai ser um jogão fora o clima do clássico regional, que já por conta própria já se faz um jogo bom, né? Ô Pedro, agora não dá nem pra dizer que o Diego Alves é desfalque, né? Porque ele teve a lesão aí, voltou, sentiu novamente e agora fica fora de novo. Coitado, tá como um uruca danado o rapaz, hein, Pedro? Ele tá fazendo a cera que ele faz em campo, só que fora de campo, né, cara? O tornozelo dele tá fazendo cera, tá complicado. Mas, cara, eu acho que mais do que... Eu vou além, é mais do que moral. O Flamengo tem que aproveitar essa oportunidade, cara. O Galo perdeu ontem pro Goiás, se não me engano. Foi isso mesmo, Pedro. Foi de 1-0.
E o Flamengo precisa disparar, cara. O Flamengo precisa disparar. Pode ficar um ponto do Inter se o Inter não vencer. E, além disso, pode se distanciar muito mais do Galo e ficar... Aí sim, se o Flamengo ganha hoje, pra mim fica entre Inter e Flamengo até o final. E não tem como você disparar um ou outro. Mas, apesar disso, vou confessar que eu tô torcendo pro Vasco, galera. Ah, mentira, Pedro! Tô torcendo pro Vasco. Olha aí, o Pedro Certezas admitindo que está torcendo pro Vasco. A gente tem aqui o vascaíno raiz, que é o Casimiro. Solta o hino do Vasco, então. Solta o hino do Vasco. Vamos botar aqui uma força, vamos dar uma força, vamos passar confiança pra galera do Vasco também. Tem aí a reportagem, inclusive, não é isso? Antes do Casimiro comentar, a gente vai falar que a torcida pediu e, ao que parece, Vanderlei Luxemburgo ouviu. O Gabriel Peck treinou entre os titulares, no lugar do Thales Magno, e pode sim começar como titular hoje contra o Flamengo. O Castan cumpre suspensão, o Ricardo Graça entra na zaga, e os detalhes do Vasco para o Casimiro comentar, a gente vê agora. Agora é a vez do torcedor vascaíno conferir as novidades da equipe. O Vasco ocupa a 14ª posição com 37 pontos. Mas o retrospecto não é favorável. São 16 jogos sem vencer o rival, com 7 vitórias flamenguistas e 9 empates. A última vitória do Vasco foi no Carioca de 2016. Sem Leandro Castan, que cumpre suspensão, Lucha vem com Ricardo Graça. O treinador ainda indicou outra alteração na equipe. Thales Magno deve dar lugar a Gabriel Peck. No treino da última terça-feira, o atacante trabalhou como titular. Sendo assim, a provável escalação é a seguinte: Fernando Miguel, Léo Matos, Marcelo Alves, Ricardo Graça, Henrique, Bruno Gomes, Léo Gil, Benítez, Pikachu, Gabriel Peck e Germancano. Flamengo e Vasco jogam às 9 horas da noite no Maracanã. São 16 jogos sem vencer o Flamengo, mas é aquela coisa, uma frase novinha que inventaram ontem: tabu existe para ser quebrado. Casimiro, vai ter grito na janela de Vasco hoje, depois do jogo, ô Casimiro? Ah, eu queria bastante, viu? Eu queria bastante as mudanças que o Luxemburgo vai fazer. Não vou dizer que era um pedido da torcida, assim, ele tá fazendo teste. Eu acho que o Thales Magno não estava jogando tão bem assim, o Gabriel Peck estava entrando bem, a torcida do Vasco estava gostando bastante. E eu acho justo, o Gabriel Peck fez um reforço muscular bem interessante, cara. A torcida do Vasco falava: nossa, ele é muito fraco fisicamente, não tem como, nossa, toma tranco de todo mundo. E ele fez um reforço lá, tomou uns produtinhos lá, que eu não sei qual que é, porque eu não tomo nada disso. Ficou forte, cara. Pode ser whey protein, creatina, bovina. Eu não sei qual que é. Ele tá grande, cara. Ele tá forte, e o Vasco... É um jogo muito importante pro Vasco. A Fernandinha falou, obviamente, a moral do Flamengo tá no alto, mas o Vasco, por exemplo, se vence um clássico desse, clareia muito a situação, né? Porque ontem o Fluminense ganhou do Bahia, o Vasco ficou numa situação, entre aspas, confortável para a rodada, não entra na zona da rodada, mas é um respiro muito grande, né? Mas de 40 pontos, né, moleque? Aí fica 40 pontos, com uma sequência que ainda dá para pontuar, abre um caminho de tranquilidade, né? Cazé, chegou aqui uma participação no Twitter aí para você. Olha só, o Vasco depende de como o Benítez e o Cano vão atuar. Com os dois bem, o Vasco vence. É o Vinícius Siqueira. Você concorda com isso, Cazé? Não necessariamente o Vasco vai vencer se os dois jogarem bem, mas facilita muito o caminho do Vasco, né? O Vasco, quando o Cano tá num grande dia, a gente sabe. É gol na certa e o Vasco fica mais tranquilo no jogo. Quando o Benítez e o Cano estão bem, aí é uma garantia a mais que o Cano vai marcar. Contra o Atlético Mineiro, por exemplo, foi uma atuação de gala dos dois. O Benítez jogou demais e o Cano mais ainda. E o Vasco saiu com a vitória contra um adversário duríssimo. Para ganhar do Flamengo, a vitória passa pela boa atuação dos dois. É um problema que o Flamengo não tem, né? Que o Flamengo tem mais alternativas de bons jogadores, né? Você pode ter, de repente, um cruzamento certo do Isla, um Felipe Luiz que acerta uma bola, de repente, se o Gerson não joga, você tem ali outro cara enfiando uma bola na vertical. Quer dizer, quanto mais você tem jogadores qualificados no seu elenco, mais alternativas você tem. E o Flamengo tem jogado com um jogo de imposição, marcando no campo do adversário, né, Fernanda? Isso no papel é fofíssimo e funciona geralmente, mas eu sempre falo aqui, no clássico regional tudo cai por terra. Tá aí o Fla-Flu que não me deixa mentir. Alguém achou que o Fluminense ia ganhar de virada? Não, nem o Tricolor, nem você, Daniel, achou. Eu achei. Então você achou. O Fred ia falar assim, talvez, no máximo.
Um dia, talvez, quem sabe. Mas, ô Pedro, o clássico regional, e você sabe o que eu acho sobre isso. E que um tem mais elenco, tem mais opção, mas, nossa, você se ressurge, você se reinventa e as coisas acontecem, claro, se tiver vontade. E é o que eu estou falando. Com certeza, pelo lado do Vasco, vai ter muita e pro Luxemburgo também, né, Luxemburgo, exatamente. O último, o 4x4, ele inflama a galera. O 4x4 ele passou uma visão de que o Luxemburgo poderia competir com o Jorge Jesus, criou-se uma mística em cima do Luxemburgo. Eu acho que muito em função desse jogo, o Luxemburgo vai para o Palmeiras, porque, vamos ser sinceros, o Palmeiras ele buscava quase que um anti-flamenguismo, né? Tudo que deu certo o Flamengo, o Palmeiras queria rivalizar. Quando ele viu que o Luxemburgo era capaz de bater de frente com esse Flamengo, traz o Luxemburgo pro Palmeiras, ele não deu certo. E aí muita gente falou, se o Vasco perdesse pro Flamengo aquele jogo 4x4, será que o Luxemburgo é Palmeiras? Eu acho que não. Eu acho que ele não iria. Eu acho que ele só foi porque o Vasco se mostrou como se fosse um antídoto contra aquele Flamengo lá. Cazé, então, olha só. O Palmeiras aproveitou e trouxe. Cazé, olha só. Se o Vasco ganhar, entreguem, por favor, uma pizza na casa do Casimiro, que foi um entregador de pizza que mandou aí pra nós o tweet. Comecei a entrega cedo para ver o Flamengo golear o Vasco mais tarde, 4x0. Olha lá, entregador. Não. Se perder também o teu Flamengo, tu vai ter que entregar uma pizza. Tá feita a aposta lá na casa do Casimiro, hein? Vou pedir a pizza, vou cobrar, hein? E olha, é importante ele tá, como é o nome dele? Ele tá bem protegido ali do sol, porque olha, o sol que tá com o maçarico ligado, ele tá com o chapeuzinho dele, espero que com protetor solar, e tem que beber água, hein? E vou além, se esse cara aí entregar qualquer coisa, o Casimiro aceita. Mas ele tá com macarrão, vambora. Não precisa ser pizza, não precisa, pode ser arroz com passas, Casimiro. Entrega o cachorro quente, vem. Entrega o arroz e feijão, vem. Olha aqui, solta aí o Twitter, tem mais um pro Casimiro. Vambora, curtinha. É uma pergunta muito difícil. Casimiro, entre uma lasanha e uma vitória do Vasco... Atenção, música de suspense, por favor. Entre uma lasanha e uma vitória do Vasco, quantos gols do Cano você quer? Casimiro, eu hoje trocaria uma vitória do meu time pela lasanha, rapaz. Eu vou te falar. O que você prefere? Eu nem gosto muito de lasanha. Não gosto de massa. Eu também não sou lasanheiro, mano. Casimiro não gosta de lasanha? Parou. Que tipo de ser humano... Não, vou interromper todo mundo. Que tipo de ser humano, que tipo de indivíduo, que tipo de ser humano ousa a dizer na televisão, em rede nacional, estadual, mundial, universal, que não gosta de lasanha? Desconfie. Você não gosta de lasanha, Casimiro Miguel? É muito caro. É um tipo de ser humano que tá com o time na zona de rebaixamento, Daniel. Tem como. O ponto no brasileiro é muito caro, não dá pra brincar. Você tá falando sério, você tá olhando só a parte esportiva? Não, ou você realmente eu não sou lasanheiro. Você não lasanheiro. gosta de lasanha? Eu não sou massa, eu sou bagulho mais leve, petisquinho, coisa e tal, carne. Eu já tô só olhando o Vasco mesmo. Olha só, pessoal, 13 horas e 16 minutos, a gente abriu falando do clássico, mas vamos ao principal assunto do programa de hoje. O Fluminense mandou bem demais. Solta o hino aí. O Flusão venceu o Bahia e segue firme na quinta colocação, muito próximo de garantir uma vaga na Libertadores. Vamos ver a reportagem da Natalinha aí. Solta aí. Contra o Bahia, nem parecia que o Fluminense estava jogando fora de casa. A primeira boa chance foi logo aos 4 minutos. Aos 7, gol de Fred, mas o lance foi anulado por impedimento. Com mais posse de bola, o tricolor carioca não deixava o Bahia ameaçar. A única chance baiana do primeiro tempo foi com Ramires, mas o goleiro buscou no cantinho. E de tanto pressionar, o gol finalmente chegou. O goleiro Anderson saiu jogando errado. Nenê cruzou e Luiz Henrique abriu o placar. O Bahia voltou do intervalo com mais posse de bola e ocupando o campo de ataque. Mas as melhores oportunidades ainda eram do Fluminense. Nenê tirou tinta do travessão logo no início. Aos 10, Fred quase deixou dele de cabeça. A equipe seguiu desperdiçando chances. No fim, Marcos Felipe precisou fazer milagres e garantiu a vitória da equipe carioca. Final, Fluminense 1, Bahia 0. O tricolor embalou de vez. Essa foi a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. O time de Marcão se aproxima cada vez mais da tão sonhada vaga na Libertadores.
Que coisa maravilhosa, o Marcos Felipe pegou a bola que veio por baixo, a bola que veio por cima, veio o mosquito voando, ele pegou também, veio o sinal de Wi-Fi, ele também pegou. A zaga do Fluminense, Nino e Lucas Claro, que defesa, tiraram todas pelo alto, todas por baixo. Quando o Bahia tentou atacar por debaixo da terra, eles cavaram um buraco e tiraram a bola lá de baixo também. E o Nenê, que maravilha, a Prefeitura do Rio de Janeiro está vacinando agora todos os idosos. O Nenê já foi lá, já vacinou e agora ele está turbinado porque os idosos foram vacinados. O Fluminense é uma maravilha, o Fluminense de Munique está de volta, Fernanda Maia. Olha, eu estava vendo esse jogo do Fluminense ontem e tá escrito aqui, vai ter fila do perdão para Marcão? Tem que ter, tá? Porque o Fluminense está encaixadinho, está arrumadinho. Eu sempre lembro do Cazé também, no momento que ele fala que o Fluminense sabe sofrer, que tem momentos que realmente o Fluminense fecha a casinha e aí para quem é torcedor aquilo ali é uma agonia. Mas, gente, é o que temos. E vocês, né, Daniel Penafilme, você e o torcedor tricolor querem morar no SBT. Por quê? Porque aqui que é Libertadores. Então vocês estão batendo na porta do SBT. Eu vou te falar, Fernanda Maia. O quê, Cazé? O Fluminense arrumou um problema com o Plim Plim, hein? Ué, por quê? O que houve? Arrumou um problema com o Plim Plim, porque mudou o dia do paredão. Paredão na quinta, foi quarta agora. O Marquinhos pegou tudo. Pegou tudo, irmão. Tá maluco? É brincadeira. Tá tudo Cazé, certo. uma pergunta pra você, Cazé. A perguntinha básica pra você, Cazé. Depois do ramonismo, do dinizismo, do odairzismo, o marcãozismo já é uma realidade? Não começa com isso, que não deu certo nos outros. Não começa com isso, não. Pegou da seleção muruca, do né? Marcão, que é melhor do que ficar com o negócio de ismo, que aí deu problema em todo mundo. Aí depois vai reumatismo, aí vai... Melhor deixar só o Marcão mesmo. Marcão. Ai, meu Isso, de ismo. Marcão. Deixa o ão que é pra cima. Ô, Pedro, mas é impressionante como tudo encaixa quando a fase tá boa. Quer dizer, você tem gente saindo do clube, o Fluminense perdeu o Evanilson, perdeu o Dodge, aí achou esses garotos aí, achou esse Martinelli no meio-campo, que é bom de bola, achou o Calegari. Ontem o tal do Luiz Henrique entrou jogando pra caramba, fez gol, correu pra lá, correu pra cá. Quando a fase é boa, né, o Pedro Certezas? Cara, e eu sempre faço esse paralelo, né, cara? O Fluminense parece muito com o Santos em alguns aspectos. E sempre quando o caldo engrossa, chama a base resolve. O Santos esse ano foi a mesma coisa. Caos da diretoria, sem dinheiro, subiu uns 4 moleques, 4 titulares na Liberta. Fluminense, nossa, esse time vai ser lanterna. Meu Deus, que time horroroso. Não vai contratar ninguém de peso. Ih, mano, o Nenê tá velho. Ih, trouxe o Fred velho também. Ganso, que isso? Subiu uns 4 moleques, 4 jogaram bem, tá aí brigando no Libertadores. E como é que pode, Pedro? É impressionante, Como é que pode o Fluminense sempre faz a promoção desses meninos e sempre dá certo? E você tem uma teoria boa sobre isso em relação à torcida, né? Eu acho que sempre quando o cara sobe da base, a torcida do Fluminense e do Santos, eles tendem a aceitar mais pela cultura, né? Pela cultura de não xingar o moleque quando ele erra, sabe lidar com o pessoal da base. Diferentemente do Botafogo, de vários outros clubes que quando o moleque erra, fala, esse aí não presta. Esse aí não vale nada. Agora, ô Pedro, olha só. Pedro, Fernanda e Casimiro. Rapidamente, sim ou não? Vou começar com o Fernanda. O Fluminense já tá na Libertadores? Não. Tá, sim. Sim, né? Titubeou, sim. Fluminense. Sim. Vamos lá, Pedro. Não, aí não. Falta. Cazé? Vamos ter calma. Cazé, vamos lá. O Fluminense já tá na Libertadores? Sim. Vamos para o Twitter. Participação no Twitter chegando, olha lá. Se o Fluminense for para a Libertadores, ele vai provar que milagres existem. É o Juan da Silva Domingos, Fernanda. Não milagre. Mas ele, pra mim, é a maior surpresa desse Campeonato Brasileiro. E me entristece falar isso de um time do calibre do Fluminense, porque a gente tem que sempre esperar de times como o Fluminense, que vão estar sempre brigando desse jeito. Mas aqui no Rio de Janeiro, Vasco, Botafogo e Fluminense nos últimos anos, a gente nunca sabe o que vai passar durante aquela competição. E o máximo que eles brigam é por uma Sul-Americana ou uma pré-Libertadores, enfim. Quem que esperava que o Fluminense ia estar no início do ano passado? Ninguém, Cazé. Eu tava falando ontem até com os amigos meus, assim, a gente tá vendo o Fluminense que vai pegar a vaga direto para Libertadores. A sequência do Fluminense tem alguns jogos que são, entre aspas, tranquilos de pontuar. Última rodada pega o Fortaleza e tudo mais. Mas, falar pro presidente do Fluminense,
Pô, cabe um patrocínio master na camisa do Fluminense, né? Olha quanto tempo o Fluminense tá no topo aqui das manchetes do Rio, do Brasil. É verdade. Daqui a pouco toma a vaga do São Paulo. A camisa do Flu tá branquinha, pô. Bota um patrocínio pontual, nem que seja para dar um bônus pros funcionários, pros jogadores, nessa reta final. Não precisa aceitar qualquer coisa. Mas, pô, o Fluminense vai pra Libertadores ano que vem. O Fluminense tá nas capas dos jornais, tá nas televisões. Vamos ver que não tem vende, patrocínio, né, cara? uma marca tá chegando no Fluminense. Mas aí é gestão, né, ô Casimiro? Tudo é gestão. O Fluminense hoje tem uma gestão que vende jogador a preço de banana, quase de graça. O Marcos Paulo tá saindo quase de graça. O Evanilson saiu quase de graça. Não tem patrocínio. É tudo problema de gestão, né? Ô, Pedro, certeza, vamos pro Twitter? Porque tem uma participação interessante chegando lá no Twitter. Olha só, me expliquem aí como o Nenê, aos 40 anos, corre, joga os 2 tempos, joga todos os jogos. E essa galera de 20 anos, os treinadores vêm com essa de poupar os caras. Pergunta inteligentíssima do Claudinho ARJ. Pedro, manda aí. É porque também não dá pra ignorar que o Nenê é um monstro, né? A gente tem que levar em conta que o jogador de 40 anos não é que nem o Nenê. O Nenê, além de ser craque de bola, tem uma carreira braba lá fora na Europa, ele é muito privilegiado fisicamente. O normal não é esse. Ele, Zé Roberto, Paulo Baia, são pontos fora da curva que deram certo e conseguem jogar até os 40 e poucos anos. Mas, beleza, eu entendo que parece que os moleques mais novos estão de miguezinho, mas não é, pô. Tem que dar moral pro Nenê mais do que xingar os moleques. E tem um ponto importante. Certo, né? Tem um ponto importante, Cazé, que eu vou deixar um beijo aqui para todas as esposas dos jogadores de futebol. Sou amiga de muitas delas e sou admiradora de todas, porque não é fácil ser esposa de jogador de futebol. Os caras não têm feriado, não tem final de semana. Quando não tá bem, não pode ir num restaurante, e etc, e etc. Um beijo para todas. Mas, na minha opinião, o Nenê tem a mais bonita delas. Se você aí conhece a esposa do Nenê, você vai entender porque o homem joga tanta bola. A mulher é um espetáculo da terra. Olha aqui, gente, ele faz vídeo treinando com a mulher dele. Aí, olha aí, gente. 13h25. Vamos ao giro da rodada, porque ontem o Corinthians ganhou, o Galo perdeu, o Bragantino ganhou, o Santos e Grêmio empataram. Vamos lá. Travou. Acontece já, vamos lá. Que abriu a 34ª rodada do Brasileiro foi entre Grêmio e Santos. E que jogo! Caio Jorge abriu o placar para o Peixe. E de pênalti, Diego Souza deixou tudo igual. O segundo tempo foi eletrizante. O Grêmio virou o jogo com Jean-Pierre. Aos 7 foi a vez de PP marcar. Tudo certo para a vitória gremista, mas aí vieram os pênaltis e o VAR. Aos 18, o juiz foi chamado pelo vídeo para verificar um toque de bola no braço de Matheus Henrique. Pênalti. Arthur Gomes foi para a cobrança e fez. Aos 49, em novo lance de bola na mão, outro pênalti. E Madison deixou tudo igual. Final, Grêmio 3, Santos também 3. E no jogo entre Bragantino e Atlético Goianiense, a rede só balançou na segunda etapa. Primeiro com o Ítalo, com assistência de Claudinho. E depois foi a vez do próprio Claudinho. O atacante assumiu a artilharia isolada do brasileiro com 17 gols marcados. Final, Bragantino 2, Atlético Goianiense 0. O Corinthians recebeu o Ceará, mas a rede balançou o primeiro com os visitantes. Fabinho, sozinho na pequena área, mandou de cabeça. E de pênalti, Fábio Santos deixou tudo igual. Ainda na primeira etapa, Léo Natel bateu com a esquerda e marcou o gol da virada corintiana. Final, Corinthians 2, Ceará 1. E no jogo entre Goiás e Atlético Mineiro, um placar simples que deixou o torcedor vascaíno preocupado. Índio marcou o único gol da partida. O Goiás pulou para 32 pontos, 3 a menos que o Sport, primeiro time fora do Z4. Ô, Fernanda, olha só, o Galo não tá afim de ser campeão, né? Pelo menos essa é a impressão que passa. O Flamengo agradece, né? O resultado do jogo conseguiu perder pro Goiás. O Goiás é horroroso, conseguiu perder pro Goiás. Olha, na metade do campeonato, quando o Galo tava lá, brilhando e tal, o Casimiro tinha uma teoria em relação ao Galo, né, Casimiro? Ele falava, não tá brigando pelo título. Como o Casimiro Homem tá lá em cima, não tá brigando pelo título. O Galo tem alergia a título.
Chega nesse momento, o Atlético Mineiro É fica maluco intolerante. e dá um jeito de perder. Tem que fazer. Ô Pedro, e esse time do Bragantino, como ele é interessante, né? Entrou na briga da Libertadores, não é nada, tá com 47 pontos, um time que vem da segunda divisão, claro, recebeu um investimento danado aí lá do Red Bull e tal, mas conseguiu montar um time interessante. Claudinho, Ítalo, o Ligier da zaga, quer dizer, enfim, se terminasse hoje, poderia entrar até na Libertadores aí. E o Bragantino quase tava lá brigando para não cair, mas não é só investimento não, cara. Também é investimento em inteligência, porque o Claudinho, por exemplo, recebeu proposta do Cruzeiro e do Atlético Mineiro ano passado. O Bragantino bancou e ele ficou. Isso aí é resultado disso tudo, cara. É verdade. É planejamento, é saber investir nos jogadores certos. O Alejandro, que eu acho que vai ser um excelente atacante, estava jogado também, veio pro Bragantino. Então, cara, eu acho que é investimento, mas não só em jogador e gastar melhor jogador, mas em planejamento, em mapear jogador, em mapear mercado. E o Red Bull elenco, já contratou 2 jogadores já pro ano que vem. O goleiro do Santa Cruz já foi pro Red Bull. O Red Bull tem um problema grande no gol, contratou o Cleiton do Atlético Mineiro, não tá fazendo um bom ano. Já contratou um goleiro, acho que contratou mais um zagueiro. Então, assim, o ano já começou. A gente já tá em 2021. E a gente fala, é mapeamento, né, cara? Você vê qual jogador que tá se destacando lá no Santa Cruz e pegar o cara. Exato. É complicado. É difícil competir quando tem a gente vai ficar investimento. Só pegando o time aqui do Carioca, só jogador do Carioca, que tem muito valor, mas dá pra gente ampliar isso. Ir pro Brasil, ir pra séries inferiores. Não tem ninguém na Série B que presta, que é bom. O Fluminense faz muito bem isso, Casimiro, na base. O Fluminense olha todo o Brasil com os meninos e traz já captando para sua própria base. E aí vai formando seus jogadores, junto com os que são daqui, né? Fernanda, vamos lá, porque tem mais participação do Twitter. Bota aí, por favor, pessoal participando. Muito obrigado pela participação de todos. Olha só, o Fla brigando pelo título, o Flu brigando pela Libertadores, o Vasco brigando contra o rebaixamento. E o Botafogo, tempo bom, trânsito intenso na São Clemente, na Voluntários da Pátria. Que sacanagem, mas sem energia, né, ô Casimiro? Quer dizer, tempo bom, trânsito intenso na São Clemente, na Voluntários da Pátria, na Mera Barreto, mas sem energia, Casimiro. Bota o hino do Botafogo aí. Aqui no meio do negócio, caiu de novo, cara. Tá ruim de energia ainda aí, ô Casimiro? Tá ruim de energia elétrica, Casimiro, ainda aí, não? Tá sem. É brincadeira. Olha aqui, toca o hino do Botafogo. Não é essa música do pianinho? Quem faz essa piada aí de cima, hein? Eu gostaria de saber. É o Diego? É o Jesus? Isso não é coisa minha. É o Jesus. Isso não é coisa minha. Não sou eu que mando zoar o Botafogo assim. Não sou eu. O Botafogo pode ser rebaixado já amanhã. Se perder pro Sport nessa sexta-feira no Newton Santos, já caiu. Aí, se não perder, né? Se ele empatar, ele vai depender de resultados negativos de Bahia e Fortaleza. O Bahia já teve lá o resultado negativo, o Fortaleza joga hoje e não pode ganhar. Se vencer, o Botafogo ainda tem chance matemática. O Botafogo, Pedro Certezas, pode ser rebaixado numa sexta-feira à noite. Isso é sacanagem, isso não se faz, isso acaba com a sexta de um. Você que está participando do SBT Esporte Rio, dê uma sugestão para a sexta-feira à noite de Pedro Certezas. O que Pedro Certezas pode fazer para eventualmente espairecer numa sexta-feira de rebaixamento no Botafogo? Eu quero que você registre aqui. Eu tenho uma que eu não posso dar aqui no ar, quando ele sair do ar, eu digo ele, fica aqui perto da Praça da Bandeira. Ô Pedro, o Botafogo vai cair amanhã? Cara, eu acho que tem muita chance. Eu não sei até que ponto isso é tão ruim. Porque fechando esse caixão, não tem jeito. Finalmente dá pro gente acordar e pensar em subir, porque já caiu há muito tempo. A gente não tá pensando nisso. A gente precisa entender que já caiu há muito tempo o Botafogo. E é isso, cara. Pra mim, como já caiu, tinha que cair logo. Vai ser triste, vai ser uma derrota em casa, ou um empate em casa, uma combinação de resultado em casa com um jogo contra o Sport, que outrora é um time muito fácil da gente ganhar, teoricamente, e é isso, cara. É complicado, eu acho que o Botafogo precisa já entender que caiu e começar a planejar, gente. Já estamos em fevereiro. A Série B começa daqui a 2, 3 meses. E o Botafogo não tem nada planejado. Não sabe quem vai sair, quem vai ficar. É desesperador, é desesperador. Fernanda, e o Botafogo não tem que pensar em Copa do Brasil, não tem que pensar em Carioca, tem que pensar em subir exclusivamente, dar um jeito de subir, porque senão já era.
Tudo bem, assim, a gente sabe, já caiu, realmente a situação do Botafogo é muito complicada. Pedro disse que já caiu, também acredito que já caiu. Não precisava ser numa sexta-feira à noite, obviamente, já há sugestões de o que Pedro Certezas pode fazer para não se deprimir numa sexta-feira à noite. Agora, Fernanda, vamos ressaltar aqui uma coisa. Se jogar com a mesma raça, com o mesmo espírito de luta que apresentou diante do time do Palmeiras, com aquela garotada lá na frente, suando a camisa mesmo, eu acho que perder para o Sport é muito difícil. O Sport é ruim demais, hein, Fernanda? Mas o Pedro já me convenceu com essa teoria dele da sexta-feira. É melhor cair logo. Ele me convenceu porque eu realmente penso, se você pensar bem, enquanto matematicamente há um respiro, há um discurso e uma posição de quem trabalha lá dentro, o Barroca, os dirigentes, de estamos pensando no próximo, na próxima temporada, que já é mês que vem, e também na nossa chance de não cair. Gente, acabou. Então, quando já está decretado, acabou. Agora vamos fazer o seguinte, vamos mandar embora os jogadores que não estão prestando, vamos desafogar a folha salarial que quer que diminuir para menos de 2,5 milhões e tem que ser. Vamos colocar os moleques para ver como é que eles são, vamos experimentar, faltam sei lá quantas rodadas. Vamos pensar na próxima temporada. Então, quando isso for executado, caiu, o Pedro já me convenceu e eu tô nesse pensamento aí. Realmente vai ser mais fácil para quem está lá dentro organizar para a próxima temporada. Não prolonga a agonia, né, o Casimiro? O sofrimento. Exatamente. Agora, o caminho é esse mesmo, né, Casimiro? Investir na garotada, até porque vai entrar numa situação financeira complicada, vai receber menos dinheiro, tudo na Série B é mais difícil, então é puxar a garotada, né, Casimiro? Eu acho que é um bom momento para o Botafogo olhar para a base, fazer um investimento na base. Eu acho que dos 4 grandes, o Botafogo é o que aproveita pior a base, assim. O Botafogo perde jogadores de graça, o Botafogo vende muito barato, os jogadores não chegam nem a jogar no Botafogo. Então acho que é um momento para você olhar para a base. A base dá frutos sim, cara. A gente está vendo o Fluminense aí jogando muito bem com a molecada da base. O Vasco tem uma espinha dorsal do meio campo que é feita da base. Hoje, por exemplo, não sabe se joga o Thales Magno, se joga o Peck, são jogadores da base. Eu acho que dá para buscar soluções assim. Eu acho que o Botafogo consegue um resultado diferente da derrota contra o Sport. Eu acho que dá para o Botafogo jogar, dá para o Botafogo competir. Vai adiar o inadiável? Vai adiar o inadiável. Mas eu acho que esse pensamento do planejar 2021, já estando nele, deveria já estar acontecendo, né? Casimiro, olha só. Enquanto tiver, a gente pensa aqui nesse Eles dizem que já está, Casé, acontecendo esse planejamento. Mas você não vê na se prática divide, isso, né? O holofote fica para os dois. O Barroca disse que o Botafogo trabalha em 2 frentes. Uma que é só a maior parte do número de pontos que conseguir, e a outra é planejar o ano que vem. Ou seja, já está planejando o ano que vem. Já começou a chegar a sugestão, hein, do que o Pedro Certezas pode fazer para não sofrer na sexta-noite lá. Certezas tem que ir pro bar e tomar todas, independentemente do resultado, seja lá qual for, vai para casa, ser feliz. A gente está em época de pandemia aí, né? Tem negócio de distanciamento e tal. Fica difícil ir pro bar, né, o Pedro não sai de casa. O pior não é isso. O pior é que a minha vida tá uma piada. O pior não é isso. O pior é que ontem fui ao médico. Estou com uma infecção no ouvido. Tenho que ficar 10 dias sem beber. Ou seja, o Botafogo pode ser rebaixado e pra eu assistir tudo sóbrio, lembrando dos caras. O Botafogo vai ganhar. Desgraça pouca é bobagem, como diria a minha avó. O que é, Diego? Tem mais Twitter aí? Você tá chamando? Não, vamos fazer o seguinte, vamos para a rodada. 13h36, teve rodada do Campeonato Carioca ontem, mais uma rodada da primeira fase do Campeonato Carioca Popular Seletiva do Estadual. A Cabo Friense ganhou mais uma, minha Cabo Friense segue na liderança com 13 pontos, os mesmos 13 pontos do Nova Iguaçu, que também venceu, só que é vice por causa do critério de desempate. E o América? O América decepcionou de novo, um 0x0 chato, quer ver? Olha aí. E começou o retorno da fase preliminar do Campeonato Carioca. A Cabo Friense bateu o Americano por 2-1 no Correão, na região dos Lagos. Feitosa e Coutinho marcaram os gols do tricolor praiano. Jefinho diminuiu para os visitantes. Com a vitória, a Cabo Friense segue na liderança com 13 pontos, enquanto o Americano continua na 4ª posição com 7 pontos. E com um gol de pênalti de Rafael Tanque, o Nova Iguaçu bateu o Friburguense por 1-0. Com a vitória, o time da Baixada chegou aos 13 pontos, empatando com a Cabo Friense, mas na 2ª posição pelos critérios de desempate. O Frisão segue na lanterna com apenas 1 ponto ganho.
O time da Cabo Friense é muito bom. Estive vendo uns pedaços do jogo ontem. clubista, O time da Cabo Friense joga a Série A, ganha do Botafogo, ganha do Curitiba, seguramente. Pessoal, vejam só algo muito diferente. Um lance que aconteceu na Copa Verde. Eu quero chamar a sua atenção, você que está em casa. Essa você nunca viu na sua vida. O jogo entre as equipes do Manaus e do Paysandu. O Papão estava vencendo por 1-0 quando o atacante Jack Chan, esse mesmo, nome do cara do filme, do time do Amazonas, chutou a bola pro gol. A bola bateu na trave e saiu. Aconteceu isso aí, ó. Mas o Bandeira correu pro meio e marcou o gol. E o juiz foi na dele. Olha lá, deu uma discussão, deu uma polêmica danada, a partida ficou parada, mas não tem VAR na Copa Verde. Então, o jogo acabou, o gol acabou valendo. Igual esse aí eu nunca vi, hein, Fernanda? Olha lá, o cara, a bola sai. Eles publicaram a súmula? Ele diz na súmula o que ele viu, o gol, como é que... Viu porque, o gol. assim, ele viu onde que ele viu o gol. Pra quem não pode ver, a gente sempre tem esse espaço aqui, né, Dani? Muitos dos nossos telespectadores não podem ver, mas podem nos escutar. O jogador chuta de fora da grande área, a bola bate no travessão, por fora do travessão, bate nas costas do goleiro e sai pela linha de fundo. Não teve um momento que ela triscou ali. Não, ela bate no chão e vai pra lateral. Nem pela lateral, exatamente. Pela linha lateral. Ela quica no chão, se eu não me engano. É inacreditável. Eu nunca vi isso, Pedro. Você já viu isso? O melhor de tudo é que o Jack Chan que chutou, né? Isso aí. Pô, isso engrandece muito a jogada. Ô, Cazé, André, não ia ser mesmo parado. Pô. Cazé, Diego San Germano está falando aqui no meu ouvido que você recebeu um recadinho. Como é que é o nome do homem? Cláudio Personal. Está dizendo que quer treinar com você, que você vai perder quantos quilos, ô Diego? Vai perder 32 quilos rapidamente. 32? Né? É um amigo do nosso querido Diego San Germano, que está assistindo aqui o SBT Sport Rio. Manda um abraço para o Cláudio Personal. Né? Como é que é? Pô, na moral, se o cara falou que vai perder 32 quilos rapidamente, ele vai cortar teu braço. Olha só, tem Twitter. Se ele for fazer milagre, eu prefiro que ele salve o Vasco, Daniel. E ele é vascaíno. Cláudio Personal é vascaíno. Tu gostou do que você falou. Se tiver mais Twitter, vamos para o Twitter. Olha lá. O Pedro pode ouvir músicas relaxantes, como, por exemplo, funk do Botafogo. Em 1954, botamos o banco na roda. Sacanagem. Eu pedindo aqui sugestão de programa legal, programa bacana para ajudar a nossa sexta-noite do nosso querido Pedro. Pedro, ainda até o fim desse programa, nós vamos te dar uma sugestão bacana do que fazer na sexta-feira à noite. Gente, olha só, ontem, vocês não sabem, mas ontem aconteceu o primeiro jogo da final da Série B2 do Campeonato Carioca. É a terceira divisão. Agora tem essa babaquice de B1, B2, é a terceira divisão. O 7 de abril ganhou do Pérolas Negras por 2-0. A gente tem aí o gol. A partida aconteceu no estádio Ítalo Delcino, em Campo Grande, e agora o 7 de abril pode perder por até um gol de diferença no sábado, no jogo de volta. As duas equipes já garantiram acesso para a Série B, a segunda divisão, a Série B1. O detalhe é que esses dois times aí, o Fernanda Maia, a gente mostra tudo. SBT Sport Rio tem que mostrar o esporte do Rio de Janeiro. Ponto. Tá mostrando a terceira divisão. Isso aí tu não vê lá no Plim Plim, nem no outro lado, do programa de esporte lá do meu amigo lá, enfim. Esse só vê aqui. O detalhe legal, Fernanda, é que é o seguinte: o Pérolas Negras é um time que é um projeto criado aí pela federação para ajudar os refugiados haitianos, é o time dos refugiados haitianos, e o 7 de abril também é um projeto social, né? Um time de ONGs que pega a garotada fora do horário da escola para jogar futebol, e os dois estão decidindo a Série C, quer dizer, bola dentro aí da FERJ, num campeonato disputado, hein, Fernanda? Eu acho tão legal isso. Eu como professora de educação física, já trabalhei muito em projeto social, que há uma inclusão social mesmo. E aí a gente está falando de pessoas adultas que sonham em jogar futebol e ou um refugiado ou alguém que está num horário fora da sua escola, enfim. E você ter um momento de uma ocupação de um projeto ou num futebol como esse, eu acho tão interessante. Eles são o topo da cadeia daquelas pessoas, das praças, das vilas olímpicas, que jogam o seu futebol ou praticam o seu esporte. Isso é muito legal, Daniel. E eu falo também da importância do Campeonato Carioca para os times de menor investimento, né? Não só no nível da terceira divisão, mas no nível de segunda divisão, da primeira divisão também.
são clubes com muita história e até ou alguns que nem tem tanta história assim, mas que é o jogador de futebol que vive daquilo e ele também precisa ter outro emprego, aquela comissão técnica que realiza um sonho de jogar futebol, de trabalhar com isso. Eu acho o futebol carioca glamuroso e importante demais. E uma informação aqui sobre o 7 de abril, foi fundado dia 22 de agosto. Curioso, né? Pensei que ia ser 7 de abril. Depois a gente vai procurar saber por que chama 7 de abril. Vocês tomaram hoje, vocês Pedro dois, e Cazé, é o seguinte, eu não sei quem falou que não gosta de lasanha. Foi Pedro? Foi Pedro ou foi Cazé? Foi o Casimiro. Quando fala-se em lasanha, mexe-se numa paixão nacional. Eu não sou o dono do programa, eu não tenho ingerência sobre o que o telespectador fala. Vocês mexerem em vespeira. É tudo com vocês. Olha o que chegou no Twitter aí, ó. Servido, Cazé. Receita da casa de só de vascaíno. Será que ela vai ser a comemoração da vitória ou a consolação da derrota? A foto de uma belíssima lasanha. E com ela, não ficou, não abriu apetite não, Cazé? Não é possível. Nossa, abriu demais, cara. Encerra o programa, Daniel. Encerra o programa com o pijama lasanha agora. Encerra agora. Ô, Cazé, não tem luz, aí vai fazer o quê pra hora do jogo? Não tem luz, vai ter que pedir no aplicativo. Não? Vou pedir um aplicativo. Isso não é nenhum problema pra ele, não. Não, o aplicativo tá aí pra isso. Eu tô gravando no celular. Eu esqueci que meu celular tá gravando aqui, pô. Atenção, Light. Vamos restabelecer a luz lá em parte de Botafogo. Nosso querido Cazé tá sem luz, um calorão danado. Não dá pra ligar um ventilador, um ar-condicionado. A conta tá paga, Cazé? Como é que não tá, pô? Todo mês. A conta tá paga. Alô, Light. Eu sou torcedor do Vasco, não sou Vasco, não. 13h43. Vamos ao rápido tempo. Água tem, né, Cazé? Mostra a água aí. Mostra a água, Pedro. Mostra a água, Fernanda. Olha a minha, ó. Tem água, acabou a água também, Casimiro? Não é possível, então é Vasco mesmo. Acabou a luz, acabou a água. Vamos ao intervalo, já voltamos. Cara, é muita zona, Olha só, tem mais participação. Vamos soltar aqui a última participação do pessoal do Twitter hoje. Solta aí, Fernandinha. Vamos lá. Olha o passarinho cantando. Cadê? Deu ruim? Travou? Tá chegando. Tenhamos fé que a participação do Twitter tá chegando. Diego Saint-Germain tá dizendo que é a última aqui do programa de hoje. Já eu vou pedir os destaques finais a vocês, porque estamos ficando sem tempo. Enquanto ele Diga, dá a sua Fernanda. participação, eu não chamei hoje aquela do que fazer o Pedro Certeza na Sexta, que achei que a gente fosse chamar amanhã. Então a gente já deixa chamar deixa a pergunta para amanhã. Vamos lá. Porque amanhã sextou, né, gente? Quando sextou, a gente fica como? Principalmente Pedro Certeza. Só que amanhã é um dia típico pro botafoguense. Acabou a luz na casa do Cazé. Chama o Botafogo pra acender a lanterna. Que sacanagem. Já emenda no seu destaque final, Pedro Certezas. Amanhã tem jogo do Botafogo, vamos ver o que vai acontecer. O Botafogo não vai renovar com a capa e tá pensando em fazer uma marca própria de camisa. Eu sou muito contra, porque o Botafogo não sabe fazer isso. Mas vamos ver o que vai dar. Ô, Cazé, essa última aí foi cruel, né? Chama o Botafogo pra acender a lanterna. Nota pra essa piada aí, de 0 a 10. Nota 8. Emenda no destaque final, Cazé. Vasco e Flamengo hoje, clássico dos milhões, é sempre clássico dos milhões, jogo nervoso, jogo pegado. E é isso, o Vasco tem que pontuar. Acho que pontuar é muito importante, vencer seria excelente, mas pontuar já dá uma moral importante aí para a sequência do campeonato. Vamos ver qual vai ser. O Flamengo favorito, o Vasco vai de franco atirador. Atenção, Light, bairro de Botafogo, parte do bairro tá sem luz, inclusive a casa do Casimiro. Pô, sacanagem, nesse calor, não dá pra ligar o ventilador, o ar-condicionado. Vai estragar a comida na geladeira. Manda ver, Fernandinha. Nada disso convenceu a Light, mas eu vou convencer agora. Light, ele tá com 20% de bateria. 10 agora. Você vai entender, você aí vai me entender bem o que esse homem tá passando na casa dele, tá? Como é que eu vou ver o jogo? Amanhã já sabem, hashtag SBT Sport Rio, manda pra gente o que o Pedro faz se o Botafogo cair amanhã, porque não tá podendo beber, gente. Não posso beber, né? Tá? Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Fernandinha, agora vai começar a live no meu Instagram, pessoal, aqui, o @DanielPenaFirme, Pena com 2 N's. Fernandinha, se quiser participar, está convidada. Corre pra lá, @DanielPenaFirme, Pena com 2 N's. Não é uma pena qualquer, é Pena com 2 N's. Live agora no Instagram. Beijo, pessoal. Tchau, valeu. Tchau.